Semana passada, os advogados de Jair e Michele Bolsonaro pediram acesso a todos os depoimentos já tomados pela PF. Mas fontes do Supremo e da Polícia Federal explicaram que, se for fechada uma delação com qualquer um desses investigados, o processo será separado do inquérito das joias. Isso significa que a defesa de Bolsonaro teria acesso apenas ao que for dito no âmbito do depoimento do caso das joias e não no processo de delação, que seguiria os trâmites de forma totalmente sigilosa. Procurada, a defesa de Bolsonaro não se manifestou, mas vamos ouvir aqui a palavra dos nossos analistas e para te contar que, pressionado pelo avanço das investigações no caso das joias, o ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a fazer consultas internas sobre uma espécie de anistia para a venda dos presentes. A ideia seria aprovar uma lei com efeito retroativo. A apuração é da Clarissa Oliveira e eu já chamo aqui para a área Renata Agostini, Leandro Rezende e a Larissa Rodrigues para a gente poder conversar mais um tantão. Como haveria de ser isso? Vou começar com a Agostini agora mais uma vez. Renata, como é que seria uma lei para a anistia dos presentes e que isso pegasse também tudo aquilo retroativo? Sensacional essa história, né, Clarissa? Quando trouxe ontem, eu até fugi do protocolo e falei, olha, eu não quero comentar o que o Uribe está me chamando, não, eu quero comentar essa história. Porque seria extremamente curioso se isso de fato avançasse. O que a gente tem? Uma avaliação no entorno de Jair Bolsonaro de que houve ali um caminho escolhido para sua defesa técnica, né? Um caminho jurídico que pode até render frutos. No seguinte sentido, quando a defesa de Jair Bolsonaro coloca para os investigadores que havia ali, né, um limbo jurídico, que é o que eles estão tentando dizer, olha, havia ali uma espécie de dúvida sobre qual seria o tratamento dado às joias, né, aos presentes recebidos. Pode haver algum tipo de debate que favoreça Jair Bolsonaro e o seu grupo. Bem, existe esse entendimento, mas o que Clarissa nos traz é que, a despeito de nos bastidores eles dizerem que entendem que esse é um caminho que deve ser perseguido, né, de provocar esse tipo de debate pela defesa, Clarissa nos conta que o grupo de Jair Bolsonaro também estava tentando uma espécie de seguro por meio do legislativo. É isso que ela nos trouxe. Então, colocar aliados de Jair Bolsonaro para, eventualmente, no Congresso, debaterem uma forma de protegê-lo judicialmente. A gente não tem ainda nenhum desdobramento prático, nenhum debate firme sobre se isso vai ganhar tração no Congresso. Até eu apostaria que a gente teria dificuldade de ver isso acontecer por diversas razões. Primeiro que o Congresso já está ali, sabe aquela expressão em inglês, né? We have enough problems. Então, o Congresso já está ali com as suas batalhas e o governo tentando se acertar com o Centrão com uma série de projetos bastante espinhosos. Segundo que o próprio bolsonarismo no Congresso tem seus problemas para lidar. A gente tem alguns quadros que também estão, para usar um termo que Leandro Rezende adora, altamente encalacrados com a justiça. E você teria uma evidente reação da opinião pública sobre patrocinar um tipo de anistia nesse sentido, enquanto as investigações estão em curso. De qualquer maneira, é um movimento que usar aquela expressão, né, sabe, sentiu, né? Porque se você está querendo debater algo para te dar um seguro e eventualmente te livrar de complicações na justiça, é que você entende que esse seu caminho com o judiciário, com os investigadores, está extremamente difícil e um caminho com diversos obstáculos. E aí, Leandro Rezende, quais são as evidências que você encontra em todo esse caso? Agora, Bolsonaro querendo anistia para venda de presentes. Você acha que isso, de fato, pode ir adiante? É muito difícil, Elisa, por conta desses condicionantes políticos todos, né? No sentido ali de você não ter um clima dentro do Congresso Nacional para, no meio de uma investigação que está pegando o ex-presidente da República, de um governo que é de oposição, naturalmente, ao Bolsonaro, né? Num Congresso que, por mais que tenha uma força ali da direita, não me parece que isso andaria para frente, não. Mas a simples menção a isso, né, que é a apuração da Clarissa, ela mostra a grande raiz dessa confusão toda, dessa história toda, que é uma grande confusão entre o que é público e o que é privado. Eles
segundo a trama da Polícia Federal, que a Polícia Federal está evidenciando, houve ali um esforço dentro do alto escalão da República Brasileira para tirar presentes que foram recebidos pelo ex-presidente da República no exercício do mandato, ou seja, não foram presentes entregues, pelo que se sabe, pelas pessoas gostarem do Bolsonaro, foram entregues ao chefe do Estado brasileiro, então foram presentes relacionados ao cargo que o Bolsonaro ocupava, e esses presentes ali, figuras importantes, levaram para fora do país para vendê-los, numa nítida confusão entre público e privado que traem mais uma camada agora, né? Que seria essa coisa de, diante de um problema, você cria uma lei específica só para tentar dar uma blindada ali no ex-presidente da República. Então, não dá para imaginar que isso vai passar, mas mostra um pouco da forma bolsonarista de gerir problemas. E de um outro ponto, né? Dentro do Congresso que a gente teve recente, foi uma declaração do presidente da Câmara, Arthur Lira, dizendo que o Brasil precisava cuidar melhor dos seus ex-presidentes. Isso não é uma proposta de anistia, nem um salvo-conduto para que a presidência da República seja um cargo sobre o qual você não pode jamais investigar nada, mas é, sem dúvida, uma fala de que tem, pelo menos no presidente da Câmara, e certamente ele partilha isso com seus pares, um sentimento de que mecanismos de blindagem, alguns tipos de investigação, podem lá na frente ser criados. Mas nesse momento que o caso das joias está pegando fogo, é difícil de imaginar que alguma coisa vá para frente. Larissa, e a gente vê, pelo menos de acordo com a apuração da Clarissa Oliveira, e está ali na nossa tarja preta, ó, esse-presidente foi desencorajado por aliados próximos, ou seja, não é um assunto que tinha uma convergência, né? Tinha gente ali indo contra, dizendo, cara, deixa isso para lá. Até porque, indo até na linha do que a Renata trouxe, a partir do momento que uma estratégia de defesa, e a gente vem acompanhando isso desde o início, né, Leandro? Desde lá de agosto, no início dessa operação, até antes, para ser mais exata, de que eles não tinham a informação de que haveria algo legal e ilegal em ficar com aquelas joias. Como que você muda uma estratégia jurídica da defesa, dizendo que não teria cometido nenhum crime, e parte para que o Congresso Nacional anistie, ou seja, perdoe o fato dos bolsonaristas e de todas aquelas pessoas que são investigadas terem ficado e comercializado essas joias. Então, acaba sendo uma contradição não só para nós que estamos olhando de fora, mas para a própria estratégia da defesa, de que maneira você vai lidar com essa questão. Vai continuar na argumentação de que o TCU não tem uma legislação clara, então, por isso, não deveria ter obrigado a devolução das joias ou ter obrigado mesmo que Jair Bolsonaro não ficasse com aqueles materiais, com aquelas joias, com relógio em especial. E agora parte para um outro processo dentro do Congresso Nacional. Por isso até foi desencorajado quem estava tentando levantar essa hipótese. E não há também, a gente que está ali no Congresso Nacional sempre, um clima de que, apesar de ter uma grande base bolsonarista dentro do Congresso, de que um projeto como esse pudesse avançar. E ficaria ruim ainda para o que tem se feito, aí trocando de estratégia, nas redes sociais, de uma perseguição política, de que nenhum crime foi cometido. Então, isso poderia complicar todas as linhas de defesa, seja nas redes sociais, de acordo com a visão do eleitorado, ou mesmo jurídica dos próprios advogados, da defesa dos Bolsonaro, essa estratégia de tentar um projeto de perdão dentro do Congresso Nacional. Elisa? Pois é, esse entorno ali tão interessante da gente repercutir aqui e analisar determinados aspectos. Obrigada, hein, minha gente? O trio da informação... Oi, vai chegar uma informação aqui pra gente? Renata Agostini, tu queres dizer mais alguma coisa, minha querida? A Carol Souza, nossa editora-chefe, ela já veio aqui na rapidez maravilhosa me contar isso. Só um complemento, porque a gente trouxe duas informações aqui apuradas pelos nossos colegas, né? Esse projeto, um eventual projeto de anistia e a questão do acesso às informações prestadas pelo CID. A Thaís Arbex trouxe lá atrás esse movimento da defesa, a Raquel Landim, então, traz essa informação de que, eventualmente, ele teria, a defesa de Jair Bolsonaro teria acesso ao depoimento de CID e não à delação. Eu estava, inclusive, agora, nesse momento, enquanto a gente conversava aqui, me certificando, falando com um criminalista que é especialista
especialista em delação premiada. O que ele explica? Só para a gente dar um pouco mais de contexto para quem nos acompanha. Quando alguém, qualquer pessoa, firma uma colaboração premiada, que a gente chama de delação, as partes citadas não têm mesmo automaticamente acesso a esses termos. Eles têm de ter o acesso a partir da denúncia. Ou seja, você tem um caminho entre uma delação firmada e o acesso àqueles que eventualmente se tornarão parte desse processo. Então, a gente pode ver, se CID firmar uma colaboração premiada, esse acesso, mas num pedaço lá na frente, a depender do transcorrer do que ele apontar no caminho judicial. Bom, a gente vê que oficialmente, pelo menos, a defesa de Bolsonaro, então, não vai acessar a delação de CID, o pedido foi negado, mas quero te ouvir, Larissa, sobre aqui um aspecto. Quando a gente acompanhou todo aquele esquenta, né? Nossa, hoje é dia de depoimento, 8 pessoas reunidas, né? Para cada um fazer ali no seu quadrado o depoimento e ninguém conseguia acessar a informação do outro. Oficialmente, ele não teve acesso à delação de CID, mas os advogados costumam se comunicar? Trocar ali umas figurinhas para um ir amparando a decisão do outro, ou neste caso, que é o terceiro advogado, né, de Mauro Cid, o cenário tem sido um pouco diferente? É importante a gente destacar que, nesse caso, é um contra o outro ali tentando trazer a sua versão e defender o seu lado. Então, até que ponto um advogado vai querer passar informação para o outro? Até chamou a nossa atenção ao vivo aqui, né, Elisa, quando a gente entrevistou o advogado do CID. E ele falava, vou entrar em contato com a defesa de Bolsonaro. E eu fiz essa pergunta, eu falei, doutor, mas o senhor vai ligar para o presidente do Bolsonaro por quê? Se o senhor está defendendo uma pessoa que até então está, dependendo da versão, pode se contradizer uma a outra. Ali é cada um tentando, né, se livrar da sua situação. E ele mesmo respondeu, não, eu tenho um trabalho institucional, vou falar com ele e cumprimentar um colega de profissão. Mas não há o porquê, claro, de entrar em detalhes de estratégia de defesa, porque, mais uma vez, lembrando, cada um está tentando trazer a sua versão. Claro que há uma expectativa muito grande se de fato vai se fechar essa delação, essa colaboração premiada, que é o termo até o Gustavo Uribe explicou para a gente no bastidor na semana passada, a diferença. Há uma vontade também por parte da própria Comissão Parlamentar Mista de Inquérito de que uma possível colaboração de Mauro Cid também ajude no andar das investigações. Mas esses passos ainda terão de ser tomados.